Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula vamos falar sobre corrente elétrica. Bom, agora a gente vai entrar no conteúdo de eletrodinâmica, né? Qual seria a diferença, né, da eletrodinâmica com a eletrostática que vocês estavam estudando, né? Na eletrodinâmica, o movimento das cargas é constante, né? Na eletrostática até acontecia esse movimento de carga, né? Mas era um fato ali pontual, né? Agora aqui não, tá? Aqui a movimentação é constante. Bom, o primeiro conceito que eu queria falar com vocês é sobre a corrente elétrica, né? Eu acho que até esse próprio conceito de corrente, ele é bem parecido com o de eletrodinâmica, né? O que seria a corrente elétrica? Seria a movimentação dos elétrons por um condutor, tá bom? Então, sem uma corrente elétrica, sem os elétrons estarem se movimentando ali, né? A gente não está trabalhando em eletrodinâmica, ok? Outro detalhe também é que ali na corrente elétrica a gente costuma simbolizar ela com a letra I, tá bom? Bom, agora falando sobre seus cálculos e a unidade de medida, né? O que seria a corrente elétrica, né? A corrente elétrica I é igual a uma carga, né, que passa em determinado tempo, tá bom? Então, essa seria a definição de corrente elétrica, né? Quanto de carga eu tenho em quanto tempo, tá? É, a corrente elétrica, a unidade da corrente elétrica é o ampere. E ali as outras unidades vocês já viram, né? Que a unidade de carga elétrica é o coulomb e a unidade de tempo é os segundos, tá bom? Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, que eu tenho 1 coulomb que passa a cada 1 segundo em um condutor, aí eu tenho uma corrente de 1 ampere, tá? Normalmente, o ampere é um número bem alto, né? Então, geralmente, a corrente não chega a esses valores assim inteiro, né? Então, é muito comum a gente utilizar, né, os submúltiplos, tá? Então, ali eu coloquei 2, né, que a gente normalmente usa, né, que é o miliampere, né, que é 10 elevado a menos 3, e eu também tenho o microampere, que é 10 elevado a menos 6. Bom, o próximo tópico que eu queria falar com vocês é sobre os tipos de corrente, né? A gente utiliza dois tipos de correntes aí, né? Tem a corrente alternada e a corrente contínua. Eu vou mostrar aqui com mais detalhes aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre esses tipos de correntes. Bom, aqui nós temos exemplo aqui dos dois casos, né? Primeiro eu vou falar sobre a corrente contínua, tá? É muito comum, né? Tá escrito nos aparelhos, né? DC, né? Que é uma abreviação aí da corrente contínua, né? Em inglês. Qual que é a característica da corrente contínua, né? Os elétrons, eles percorrem sempre o mesmo caminho. Acho que a pessoa mais importante, né? Para difundir mesmo, né? A corrente contínua foi o Thomas Edison, né? O Thomas Edison, ele criou várias estações energéticas lá nos Estados Unidos, né? Utilizando a corrente contínua, né? Então, ele foi muito importante nesse desenvolvimento aí, tá? Bom, onde que a gente usa a corrente contínua aí no nosso dia a dia, né? Hoje, é que a gente costuma utilizar muito a corrente contínua em baterias, em pilhas, né? Então, isso daí é muito comum a gente utilizar, né? Na realidade, a corrente contínua, ela é melhor ela é mais eficiente, né? Para trabalhar em sistemas eletrônicos, né? Então, geralmente, tudo que é eletrônico, a gente acaba utilizando a corrente contínua, né? Então, ali no caso, eu tenho um celular, um notebook, né? Então, eles também têm uma bateria interna, né? E eles trabalham com corrente contínua, tá? Por mais que você pegue e ligue o celular na tomada, faça a mesma coisa com o notebook, mas ele não funciona diretamente com uma corrente alternada, né? Que seria o próximo que eu iria falar, tá? Ali dentro vai ter um sistema, né? Que vai fazer essa transformação, vai pegar essa energia alternada da tomada e vai converter em energia contínua para o sistema eletrônico. Bom, agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a corrente alternada, né? A corrente alternada, né, a abreviação dela é AC, né? Um fato importante é que, assim, como o próprio nome diz, né, a corrente alternada, ela fica alternando o sentido, né? Então, tem hora que ela vai para frente, tem hora que ela vai para trás, né? E essa oscilação, né, desse sentido, né, quanto tempo que ele vai demorar ali, né, para oscilar, né?
tem diferença, né? Existem alguns países que usam uma frequência, o Brasil usa outra, né? Então, o Brasil a gente usa 60 Hz, né? Hertz que é a unidade de frequência, tá? Então, isso é bom vocês ficarem atentos, né? Porque às vezes a gente compra um aparelho importado e ele não funciona na nossa rede elétrica, né? Por quê? Porque a frequência daquele aparelho naquele país era 50, né? Por exemplo, e aqui no Brasil a gente usa 60, tá? E também, assim, eu acho que a pessoa mais importante, né, em difundir ali a corrente alternada foi o Nikola Tesla, né? Acho que foi a pessoa mais importante. Ele não que seja o primeiro, né? Tudo tenha sido criação do Tesla, mas ele criou muitos aparelhos, muita aplicação ali, então ele foi muito importante, tá? Nesse desenvolvimento da corrente alternada. Ali eu coloquei alguns exemplos de aplicação. Tomadas, né, em geral, tudo que a gente liga na tomada vem de uma corrente alternada, né? A corrente alternada, ela também tem umas vantagens, né? A vantagem dela é que, assim, quando ela tem que percorrer um longo caminho, a corrente alternada, ela desperdiça bem menos energia do que a corrente contínua, tá? Então, por exemplo, no nosso caso, né, que a energia geralmente vem de hidrelétrica, que está bem distante aqui da nossa casa, né? Então, se a gente utilizasse corrente contínua para percorrer todo esse caminho, né, então o desperdício de energia seria muito alto. Então, é muito comum, né, em tomadas, né, em casa a gente sempre usar a corrente alternada, tá bom? Ali eu coloquei um exemplo de uma TV, o videogame, né, que a gente liga também, né, numa na tomada, né? Qualquer aparelho elétrico, eletrônico, né, uma lâmpada, né, funciona com a corrente alternada. Mas aquele mesmo conceito que eu falei para vocês, né, do notebook e do celular. Dentro desses aparelhos, né, ele acaba convertendo essa corrente alternada em corrente contínua, tá bom? Ficou muito famoso, né, principalmente pela briga dos dois mesmo, né, do Thomas Edison com Nikola Tesla, que a gente costuma chamar esse período da Guerra das Correntes, né? Em que cada um dos dois, né, defendia que a sua era melhor, né? Então, eles ficaram numa briga mesmo, né? Entre eles, entre o mercado, o lado comercial, né? E o lado prático da nossa vida, né? No começo usavam mais a corrente contínua, né, do Thomas Edison, depois começou a usar a alternada do Tesla, né, e agora hoje em dia eu diria que basicamente é dividido, né, acho que cada uma tem sua vantagem, então não existe uma corrente melhor, tá, eu acho que o negócio é bem isso que eu falei, né, cada caso é um caso, né, então a gente tem que analisar qual a corrente é melhor naquele momento, tá. Hoje está cada vez mais comum também a geração de energia mais próxima da residência, né? Então, está crescendo também essa questão da corrente contínua, né? Por exemplo, um painel solar, né? Um painel solar, ele transforma já a energia do painel solar, é uma corrente contínua, né? Então, como geralmente a gente coloca um painel solar na própria casa, então não tem necessidade da gente converter ela ali, né? Então, a gente poderia já utilizar direto a corrente contínua, tá bom? Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que não existe uma melhor, tá? Bom, e agora que o último conceito que eu queria falar com vocês, né, seria o sentido da corrente, tá? Principalmente em circuitos, né, que vocês vão ver mais para frente, a corrente tem um sentido, né? E aí o sentido convencional, tá? Que virou padrão é assim, sempre ela vai sair do polo positivo e ir para o lado negativo, tá? Sempre vai ser isso, beleza? Mesmo a gente sabendo que na vida real não acontece isso, né? Na vida real é o quê, né? Quem se movimenta numa corrente elétrica são os elétrons, né? Então, quem que vai se movimentar? Na realidade, no polo negativo tem mais elétrons, né? Então, ali que está sobrando elétrons, é dali que eles vão sair e vão se movimentar para o lado positivo, né? Que é onde está faltando elétrons, né? Então, na vida real, a movimentação é o contrário, tá bom? Mas, por que que aí você fala, por que que vocês colocaram então ao contrário lá do convencional? Na realidade, a gente começou a usar os circuitos antes de descobrir que essa movimentação era desse jeito, né? Então a gente já tinha padronizado todos os circuitos, né? Que sempre era do positivo para o negativo, né? E aí depois, mais para frente, que a gente descobriu que aconteceu o contrário, e aí para não ter que alterar todos os equipamentos, as máquinas, os manuais, acabou, né, convencionando que fica assim, tá? Mas eu acho legal vocês saberem que na vida real o que acontece é o contrário, tá bom?
Bom, essa foi a primeira aula de eletrodinâmica, né? A gente comentou um pouquinho sobre corrente elétrica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem e participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!